Muito bem-vinda agora para trazer sua Obrigada. colaboração aqui, então, o Ah, EMDR como abordagem terapêutica em isso. conjugação agora com o IFS. Pode me Nossa, brindar que aqui com sua orgulho desses atenção. dois, meu Deus! Tá com gostinho de pão de queijo de Minas, tá vendo? Só gente boa que tem aqui. Obrigada a todos, né? Tô vendo que tem muitas pessoas de outras regiões. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouco da integração do EMDR com outras abordagens terapêuticas. Já vi que já falaram anteriormente com a terapia do esquema. A Rosângela falou um pouco do IFS e eu vou falar um pouquinho mais do que é isso, porque muitos de nós conhecemos a prática do estado de ego, né? Que isso a gente fala muito na formação básica, só que um bom terapeuta de MDR, agora eu vou provocar vocês, é aquele que continua estudando e que não para. E faz muito curso de educação continuada, e faz cursos que nossa, esse negócio aqui parece que é legal, como a terapia do esquema, né? E faz outros cursos mais. Eu conheci o MDR há muitos anos e a minha história com o MDR é um pouco assim emocionante, mas eu não vou contá-la aqui agora que eu tenho pouco tempo. Então eu vou começar agora a compartilhar com vocês o meu PowerPoint. Eu sou Rita Silva e Silva, né, do Instituto Trauma Center Psi, aqui de Belo Horizonte, e vou falar um pouco do MDR e Internal Family Systems, integrando abordagens no tratamento do trauma. Vou apresentar com essa apresentação breve aqui, né? Muito rápida, gente, só para vocês terem uma ideia, os princípios do modelo IFS, que é Internal Family System, e relacionar o IFS com a prática do MDR e propor na prática do tratamento de traumas essa integração das duas abordagens quando é necessário. O MDR por si só ele faz um trabalho maravilhoso e espetacular. E raríssimas vezes, ou a gente vai precisar de outras abordagens para ajudar ali a fazer com que o MDR funcione. Então, eu sou da MDRista roxa, mas quando eu conheci o IFS, eu entendi que a gente podia ajudar mais os nossos pacientes complexos. Porque pacientes complexos, o que significa isso? São pessoas que sofreram abuso ou violência ou negligência a nível crônico, desde a primeira infância, desde antes da infância, né? Nós sabemos hoje que temos traumas transgeracionais, né? Então as pessoas já trazem o legado do trauma que vem de outras gerações. Então, como é que a gente vai usar o MDR e vai usar o IFS junto para ajudar esses pacientes a metabolizar o trauma e fazer com que o sistema nervoso se regule e ela fique livre daquela dor, daquele peso, daquela vivência que aconteceu tão precocemente. Então, o MDR é espetacular, né? Todos nós sabemos. Mas com pacientes complexos, no TEPT crônico, quando ele é mais persistente, ele é refratário ao tratamento e é mais prejudicial do que o transtorno de estresse pós-traumático agudo. Então, quanto mais complexo é o caso, mais nós vamos ter que ter argumentos a ajustar o modelo, ajustar o protocolo, para que a gente possa fazer com que esse paciente aproveite da abordagem do MDR e fique leve, livre e fique curado, né? Como a Rosângela mesmo disse, e fique pronto para a vida, sem a dor do trauma. Eu tirei essas lâminas aqui, né, do manual do MDR Instituto, eu sou trainer de lá, né? Do manual de 2023. Lá fala o seguinte: o tratamento com MDR de pessoas com transtorno dissociativo, e a dissociação, todos nós sabemos, que é uma defesa do psiquismo, né? Que é necessária em muitos momentos, fica melhor se encaixada em uma abordagem psicoterapeuta total e não deve ser utilizado como tratamento único o modelo de MDR, ou seja, a gente vai precisar de ajuda nos transtornos dissociativos, de outras abordagens para ajustar o próprio manejo do MDR. Nós nunca vamos sair dele, mas nós vamos ajustá-lo para alguns pacientes mais complexos. Como eu disse antes, meu nome é Rita Silva e Silva, sou psicóloga aqui em Belo Horizonte, né? Me formei aqui na FUMEC. Sou psicoterapeuta de MDR, supervisora, facilitadora, trainer de MDR pelo MDR Instituto, professora de cursos avançados de MDR, terapeuta em Internal Family System, formada pelo IFS Instituto nos Estados Unidos, diretora do Instituto Trauma Center Psi, organizadora do IFS no Brasil em parceria com a Sociedade Portuguesa
de psicoterapia construtivista em Portugal. Sou especialista em neurociência e comportamento pelo FMG e hoje, como eu disse antes, estou sempre estudando, estou fazendo uma pós-graduação em adequação nutricional e manutenção da homeostase, prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade. Então, como eu já estou com quase 60 anos, eu resolvi me dar esse presente, né, de entender melhor a nutrição, o trauma, né, o estresse, agora nas fases da vida, né, que eu estou mais velha. Então, é isso aí. Então, como é que a gente vai integrar o Internal Family System? Uma abordagem incrível como o MDR e que podem ser muito útil para nós na fase 2 do protocolo clássico, na fase 1 do protocolo clássico. Enquanto entrelaçamento cognitivo, nós também podemos abrir mão do Internal Family System, né, que é uma abordagem de psicoterapia criada pelo Richard Schwartz nos anos de 80, no início de 80, e ele publicou os primeiros artigos em 95 sobre o Internal Family System e publicou o primeiro livro dele. Ele era terapeuta de família e ele ficou intrigado como a linguagem da multiplicidade relatada pelos seus pacientes e ele começou a explorar essas partes diretamente com os pacientes. Como é que os pacientes chegavam para ele? Olha só que interessante isso. A gente vê isso no consultório, né, gente? A gente vê isso acontecendo, só que alguém pensou em como sistematizar isso antes. E eu gosto de beber em fontes, né? Então eu fui direto no Richard Schwartz, lá nos Estados Unidos, ele ainda é vivo. E aí os pacientes dele falavam assim: não, uma parte de mim tem raiva demais do meu pai, e outra parte de mim fala: você não pode ter raiva do seu pai. Então as pessoas falavam essa linguagem, falando das próprias partes internas. E ele, como era terapeuta de família, ficou muito curioso com isso e levou uma visão sistêmica da abordagem sistêmica de terapia familiar para entender esse conceito interno, e ele decidiu, então, explorar essas partes com curiosidade e respeito. E nessa exploração ele percebeu que essas partes tinham idades diferentes, olha que incrível isso, e tinham intenções distintas, assim como histórias específicas e seus próprios dons e talentos. E aí, como a Rosângela disse, que o terapeuta tem que ter as 8 características do self, que o Richard Schwartz ele colocou isso para nós como se fosse um mapinha, né, de como é que é o self. Todos nós temos um self, né? Todos nós temos isso dentro de nós, temos esse dom, esse talento de viver e de fazer e de conectar e de ser. Então, ele notou semelhanças entre as dinâmicas internas dos pacientes, aquelas partes que ficavam brigando, né? Mas você não pode ter raiva do seu pai, mas eu tenho ódio dele, exemplo, tá, gente? Ou seja, e as relações entre partes dentro do sistema de uma pessoa e as dinâmicas familiares que essas pessoas viviam, né? Como é que eram as famílias, né? Como é que são as famílias? Como é que são as nossas famílias? É como se a gente tivesse várias partes de nós, dentro de nós, com papéis semelhantes. Uma parte mais autoritária, uma parte mais acolhedora, uma parte mais carinhosa, outra parte mais infantil, outra parte mais reativa, mais briguenta, mais coloca limites, uma parte que fica pensando mais assim, não, peraí, mais, a gente fala que ela é mais córtex pré-frontal, né? Ela é mais racional, ela é mais assim, ela não deixa sentir as emoções. Então, todos nós temos as nossas partes. Eu tenho minha parte psicóloga, agora eu tenho minha parte palestrante, que estou aqui com vocês. Daqui a pouco eu tenho minha parte avó, que minha neta está aqui em casa hoje. Aí eu tenho que ir lá curtir, brincar com ela. Então, eu vou ter essa parte infantil também. Eu tenho muitas partes, assim como eu. Todos nós temos muitas partes dentro de nós. O problema é quando a gente não tem consciência disso, né? E o IFS, então, vai entender a mente como um sistema de partes internas lideradas por um núcleo de consciência chamado self. Todos nós temos um self e ele é único, ele é intocável, ele é inabalável e ele tem características muito exclusivas é como se fosse um eu muito puro dentro de nós, capaz de olhar as coisas sem crítica, capaz de olhar as coisas com paciência, com calma, com amor, com afeto, com compaixão, com clareza, com curiosidade. Isso tudo são características do self. Então nós temos uma parte que está ali desde que a gente é gente.
e aí a gente vai construindo outras partes à medida que a gente vai vivendo. O mais legal desse modelo, que eu acho que nós no MDR a gente trabalha com muitas patologias clínicas, às vezes a gente faz até diagnósticos, né, no nosso consultório, é que o modelo do IFS me deixou uma pessoa como o IFS, não patologizante. E por eu não ser uma psicóloga que olha a patologia e olha aquilo como um problema, o que está acontecendo comigo? Cada vez que eu trabalho, eu só trabalho online, para quem perguntou aí, né? Eu só trabalho online com casos complexos, muito complexos. E assim, é muito interessante porque eu olho para aquilo, eu vejo a complexidade dentro do modelo do processamento adaptativo da informação, mas eu não olho aquilo como uma patologia. Eu vejo a complexidade e olho com o olhar do IFS, não patologizante, porque este é o primeiro conceito que nós terapeutas deveríamos ter para ajudar o nosso paciente a sair do adoecimento. Ninguém adoece porque quer, não é verdade? Então a gente tem que olhar para o outro com compaixão, com curiosidade. E entender que todas as partes que estão ali dentro, não é porque é um transtorno de personalidade, de identidade. Pode até ser que eu tenha isso em mente, mas isso não é o problema. A gente não olha a pessoa como as partes internas, como uma patologia, um transtorno de identidade múltipla, por exemplo. Então, dentro do IFS, as características principais são essas, né? É de natureza da mente conter um número, um determinado número de subpersonalidades ou partes, ou seja, todos nós temos partes. Então, você não precisa olhar para o paciente que tem TDI, né, dentro do critério do DSM, e ficar preocupado com isso, porque eles são partes da mente. Ter múltiplas subpersonalidades é natural, universal e útil. O trauma não causa esse fenômeno dessa multiplicidade, embora o peso, a dor, os fardos das experiências traumáticas tornam essas partes mais extremas e conflituosas internamente. Então a pessoa vira uma guerra, vive uma guerra interna. Como uma subpersonalidade, cada parte é dimensional, revelando pontos de vistas complexos e várias emoções, crenças e comportamentos. Por exemplo, uma parte com raiva também pode se sentir magoada ou triste, né? As emoções fazem parte do nosso mundo interno também. Ter várias opiniões e expressar através do corpo de maneiras diferentes também. As nossas partes podem manifestar de diferentes formas. Elas podem manifestar uma certa agressividade ou uma certa passividade. Então, o terapeuta de FS começa a olhar isso e começa a entender que isso não é a pessoa, não faz parte do problema, isso é uma parte do sistema interno que está ali configurada em rede de memória e criou aquele afeto, né, de forma de defesa do eu. É muito interessante, gente. E essa teoria classifica as partes em duas categorias principais. Mesmo que a gente tenha milhões de partes internas ou cento e tantas partes, existem duas categorias principais que um terapeuta precisa de estar atento, e nós do MDR principalmente, que são os exilados e os protetores dentro do sistema interno da pessoa. Embora exista uma variação considerada, né, dentro de cada grupo, né, de vários protetores, vários exilados, essa distinção básica pode ser útil para nós, para compreender a estrutura da mente dos nossos pacientes. Então, eu vou falar rapidamente cada uma delas, só para a gente poder integrar isso dentro do MDR. Os exilados são as partes de nós que carregam dor não processada, olha só. E o MDR é uma máquina de reprocessar memórias, né? Graças a Deus. Então, os exilados, elas carregam trauma, a vergonha, a rejeição ou necessidades não atendidas de experiências anteriores da vida, ou seja, são as memórias do passado. São partes que carregam a marca emocional e somática das nossas experiências mais dolorosas. E isso significa que carregam as memórias também, as emoções, as sensações físicas associadas dessas experiências. E o MDR faz isso lindamente, gente. Quando a gente vai lá na memória-chave da rede de memória disfuncional dos nossos clientes ou pacientes, nós vamos estar tratando provavelmente de um exilado.
ficam ali exiladas, separadas e isoladas no sistema, né? Esses exilados, para proteger o sistema da dor que carregam. Ou seja, o exilado ele é exilado porque a dor é muito intensa. Então, o sistema precisa deixar isolado e escondido, guardado, para que isso não venha sobrecarregar o paciente em si. Então, temos as partes protetoras também. Os protetores são as partes que gerenciam nossas interações com o mundo e trabalham arduamente para nos manter seguros internas e externamente. Então, os protetores estão ali para proteger o sistema dentro de nós e fora de nós. E existem duas categorias de protetores. Nós temos os protetores proativos, que são os gerentes, os managers, eles são mais racionais. Em Portugal, eles chamam eles de gestores, né? Trabalham para manter o controle da vida diária. Olha que maravilha, eu tenho vários managers, graças a Deus. Evitam que emoções dolorosas venham à tona, isso é importante em muitos momentos da nossa vida, a gente tem que evitar isso mesmo. E são, opa, escrevi patês, mas são partes, tá? Como o crítico interno, o perfeccionista, o controlador, quem não tem um crítico dentro dele? Quem não tem uma parte que quer fazer tudo certo? Quem não tem uma parte que quer controlar tudo? Não é verdade? Então, essas partes são gerentes, são as partes gestoras, são as partes mais racionais do nosso sistema. E estão ali justamente para que proteger os exilados, de trazer a dor dele para frente e protegê-lo de ser novamente machucado. E também temos os protetores reativos. Olha que interessante. Dentro do modelo do AFS chama de firefighters ou bombeiros. Em Portugal a gente chama de distratores. Eles entram em ação quando emoções dolorosas escapam do controle dos managers ou dos gerentes. Então, às vezes, vem o escape, né? Então, vem a dor do exilado e o firefight vem para quê, gente? Para que serve bombeiro? Para apagar o fogo. E como é então que eles apagam o fogo? Eles vão anestesiar o sofrimento usando distrações ou comportamentos impulsivos, imediatistas, inclusive, como vícios, compulsões e até mesmo agressões. Muitas vezes, alguns pacientes usam drogas para o quê? Anestesiar, né? Para não mostrar aquilo dor. Então, se o manager não consegue filtrar a vinda dessa dor para o presente, o firefight vem, por exemplo, com o uso de cocaína, para que eu não entre em contato com essa dor, para que o meu sistema não entre em contato com essa dor. Então, o objetivo do firefight e dos managers é manter fora da consciência os exilados. Os protetores não querem que sejam magoados novamente as nossas partes exiladas. A gente não quer que isso aconteça de novo, que a dor venha para dentro de novo. E não querem que sejamos assoberbadas pela dor e pelas memórias do que eu vivi e que foram muito impactantes na minha vida. São muitas defesas. Então, dentro desse sistema de partes, exilados e protetores, divididos em duas subcategorias, tem um sistema interno que se chama self, que é a nossa própria essência que ficou escondida no meio de tanta luta interna. O objetivo do EFS é acessar esse self. Para nós do MDR seria chamado de autorregulação. Regulação. E é por isso que eu uso muito IFS em fase 2, quando necessário. Então, o objetivo dentro do modelo IFS é trazer a liderança do self no sistema interno. Por quê? Existe tantas partes ali lutando para que a dor não venha, que o self perde a característica dele, ele perde o poder dele, ele fica escondido. Eles não deixam o self vir, porque eles acham que o self foi bobo demais e deixou aquilo acontecer. Muitas vezes acontece, não necessariamente todas as vezes. O self, então, é um estado interno de calma, de curiosidade, de compaixão, de clareza e de coragem. Aqui está, né, esse slide, com essa mandala, vai falar desses gestores, né, que são os gerentes, os distratores, os firefighters, e os exilados e o self no meio. E aqui vocês estão vendo aqui algumas características das emoções e dos afetos dessas partes da mente. Então, nós queremos recuperar com o modelo a liderança do self, ou seja, que
que a pessoa consiga se diferenciar dessas partes e olhar para isso sem, dentro do MDR, e com os dois pés para trás e voltar a reviver a memória traumática. Então, para nós, é importante que o paciente tenha pelo menos essa autorregulação do self, para que a gente consiga promover um reprocessamento seguro para pacientes mais complexos, que é a minha clientela principal, tá, gente? Então, vocês estão vendo aí os distratores, os comportamentos que eles trazem. Dissociação é uma parte dos distratores, é uma parte da nossa mente.